Olá pessoal, tudo na paz? Estamos aqui no Cairo, Egito. Nosso ônibus está aqui, tá? Está se preparando para sair para mais um dia. Aqui dá para ver a região que a gente está. Aqui atrás da gente está o nosso hotel. E vamos caminhando aí, a gente vai mandando material para você. A internet vai devagarzinho, mas a gente chega lá, viu? Olá, povo querido, tudo tranquilo? Ó, estamos aqui agora nas pirâmides em Cairo, no Egito, né? O grupo tá aqui, bastante calor, um bonezinho aí para dar uma aliviada. O pessoal tá lá, tem gente subindo, ali tem uma parte que dá para subir ali para tirar algumas fotos. Mas é algo assim bastante histórico, fantástico. Tá lá o Cairo lá, a cidade do Cairo. E a gente está aqui com um grupo passeando, indo em alguns lugares, entendendo o significado histórico das coisas, o significado espiritual. E essa construção por volta de 4.000 anos atrás, né? Eram tumbas de reis, de faraós, de pessoas importantes na época, que fizeram para deixar uma tumba que eles nunca fossem esquecidos. O propósito deles era esse, né? Então eles fizeram essa pirâmide e dentro dela tem 4 tumbas de faraós diferentes, pessoas diferentes. E é um local muito legal, muito interessante, muito histórico e bastante gente por aqui também, né? Muito legal, vamos acompanhando esse dia aí. Tá aqui agora no pezinho da pirâmide mesmo, né? Eu queria mostrar para vocês aqui o tamanho dos blocos que foram feitos essas pirâmides, tá? O tamanho dos blocos aqui. Davi tá aqui para me ajudar também. E os blocos são muito grandes, né? As perfurações aqui, os locais que foram carregados. E o guia nos passou o seguinte, né? Que era uma mina, um local, uma montanha que tinha mais ou menos 40 quilômetros daqui, e elas eram colocadas, esses blocos eram colocados em canoas, em barcos e trazidos até um ponto do rio Nilo que fica ali embaixo, perto, com 2 quilômetros daqui lá. E aí eram colocados assim, em toras de madeira, que elas vinham rolando, né? Vinham rolando, colocavam na frente e vinham sendo trazidos, né? E foi explicado a questão da construção, eles foram fazendo assim de maneira como se fosse circular, para ir alcançando a questão do local e fazer tudo, né? Uma estrutura fantástica, feita com recursos daquela época, com que eles tinham, mas que conseguiram alcançar assim uma obra fantástica da engenharia daquela época, da arquitetura, né? Muito bom. Então, pessoal, o lugar, né, absolutamente fantástico, assim, questão de estrutura, daquilo que a gente vê aqui, pela questão da capacidade da época, né, eles fazerem uma coisa assim tão grande, mais de 180 metros, um ambiente assim incrível, né? Agora calor, né? Calor, muito calor do deserto, clima seco, então venha protegido. Tá? Coloque seu protetor solar, seu boné, seu chapéu,
óculos, água também, precisa hidratar, é muito importante hidratar, tá? Então é muito legal a gente ter essa preparação também, tá bom? Muito bem, povo, estamos aqui em outro ponto, né? E aqui temos outras duas pirâmides. Nós tínhamos mostrado aquela ali, é um ponto dela. E aqui também atrás tem uma outra pirâmide. Cada uma delas tem uma outra atrás dessa, né? A primeira que a gente mostrou. São de faraós, reis daquela época do Egito, né? E ali eles foram construindo como túmulos para ele. E aí cada uma dessas pirâmides, elas eram tumbas, né? Que os próprios, eles iam construindo, os faraós iam construindo em vida, para que ficasse um registro deles após a sua morte, né? Então existe, tinha que ter bastante dinheiro para construir. E a gente vê bastante disso aí, né? Essa questão do desejo pela eternidade, o desejo pela volta, né? De que a vida eles iriam viver para sempre. E é uma coisa interessante, uma informação interessante para você. É a seguinte, né? Todas as pessoas que trabalhavam quando o faraó morria, os servos, os sacerdotes, as pessoas, elas iam e eram mortas também. Porque qual que era a ideia? Que quando ele voltasse a viver, os outros também voltariam a viver, né? E eles iriam continuar servindo aquele faraó. Então a gente vê mais uma vez aquilo que a palavra vai dizer pra gente lá em Eclesiastes, o desejo da eternidade que foi colocada no homem, né, no ser humano, de maneira que eles foram assim fazendo essas pirâmides com o desejo de voltarem a viver para sempre, né? E é uma questão muito interessante isso. Mais perto agora da pirâmide, né? Para ver uma das pirâmides. E ao fundo dá para ver a cidade do Cairo, né? A cidade do Cairo. E como toda grande cidade, aquela parte mais poluída também tem a questão do deserto, né? Que joga a poeira. E aqui a outra pirâmide, né? Essa aqui é a pirâmide do neto. Essa é a pirâmide do filho. E atrás dela tá a pirâmide do pai, que começou esse processo de construção devagarzinho. A de trás, né? A do pai, a maior de todas, levou uns 20 anos para ser construída. Essa daqui é a do filho, que queria fazer maior do que a do pai, mas não conseguiu. E levou 11 anos para ser construída. E essa de cá era do neto, levou também em torno de 10 anos para ser construída. Então, bastante registro pra gente aí, bastante coisa. Só para dar uma volta aqui, você vê como que é seco, né? Desértico. Nosso ônibus tá aí, esse douradinho com vinho aí. E bastante seco, bastante desértico. Um clima assim, bem seco, então tem que se hidratar bastante. Parece que a gente tá carregando a pirâmide. Não é? Tá parecendo, ó, ela tá carregando. Agora sim é porque eu não sei.